Estava no supermercado com minha mãe quando fui procurar um vinho que havia me encantado da última vez. Era um vinho envolvente, que depois descobri ter nota 4.2 no Vivino e custava apenas R$ 39 ali mesmo, uma verdadeira barganha. Coloquei 4 garrafas no carrinho e minha mãe pegou mais 5. Acabamos levando todas as que restavam. No caixa fomos abordados por uma representante da marca, que havia acabado de reabastecer as prateleiras e queria saber quem tinha levado as 9 garrafas de uma vez. Conversamos um pouco e ela nos contou que aquele mesmo vinho seria vendido em breve em uma rede de supermercados mais refinada, com uma embalagem diferente, por nada menos que R$ 300. Até onde eu sei, as redes de supermercado possuem produtos exclusivos para se diferenciar dos concorrentes. Mas nesse caso do vinho, eu senti que precisava investigar mais a fundo. E o que eu descobri é que essa prática não só é comum, como é só a ponta do iceberg dessa indústria. O esquisito é que há muito tempo se ouve falar que vinho é coisa fina, e que só quem tem grana sabe realmente o que é um vinho de qualidade. Mas além da minha própria experiência lá no mercado, alguns episódios que marcaram o mundo do vinho parecem mostrar que tudo isso não passa de uma história que foi muito mal contada durante séculos. Um deles é mostrado no documentário Sour Grape, de 2016, que parte do conceito que o vinho não passa de uma bebida comum, feita de uva amassada e fermentada, e que não existe diferença real entre um vinho feito em casa e um vinho super sofisticado de uma adega famosa. Para provar isso é contada a história de Rudy Kurniawan, um indonésio que criou um império em volta de si com a compra e venda de vinhos raros e extremamente caros em leilões, ganhando muito renome e destaque nos círculos dos entusiastas do vinho. Ao chegar ao topo, usou do seu prestígio e reconhecimento para enganar os amantes do vinho e armar um dos maiores esquemas de fraude da história. Rudy virou então um estelionatário, um trapaceiro de primeira, mas não foi só a cara de pau dele que foi protagonista nesse episódio. Algo que talvez tenha chamado mais atenção que o próprio golpista foram os especialistas em vinho, especialmente os dos círculos mais restritos, que caíram na fraude do indonésio, sequer suspeitando do que estava acontecendo bem na frente deles. Esse foi um dos detalhes mais impactantes dessa história, porque o sucesso da fraude de Rudy levanta uma grande questão. Os ditos especialistas em vinho realmente sabem o que estão fazendo? Será que existe alguma diferença real entre vinhos que se encontram em mercados e garrafas leiloadas a dezenas de milhares de dólares? Para entender sobre a farsa da indústria dos vinhos, primeiro eu preciso entender como esse cara conseguiu enganar até mesmo os mais apaixonados entusiastas, sem que ninguém suspeitasse de nada. O que se sabe da trajetória de Rudy Kurniawan antes de ingressar no mundo do vinho é que ele, que é natural de Jakarta, capital da Indonésia, se mudou para os Estados Unidos com um visto de estudante em mãos por volta de 1998, para frequentar uma universidade na Califórnia. Quando seu visto expirou em 2003, Rudy não queria deixar os Estados Unidos, pois já tinha dado os passos iniciais da sua promissora carreira no vinho. Então ele ignorou a data limite estipulada pelo governo americano para voltar ao seu país natal e continuou como imigrante legal por lá. A carreira de Rudy como degustador e caçador de vinhos raros começou no início dos anos 2000 em um distrito de Los Angeles chamado Woodland Hills, especificamente em uma renomada loja de vinhos do local. O jovem de 24 anos entrou com uma garrafa de vinho na mão e dirigiu-se à recepção. Curiosamente, ele não foi à loja para comprar vinho, e sim para tentar vender. Segundo os vendedores da loja, Rudy ia constantemente por lá mostrando interesse por vinho, querendo saber sobre seus sabores, sobre a sua produção e sobre as vinícolas de origem. Assim, ele acabou virando amigo dos funcionários, que também eram grandes entusiastas do vinho, e não vinham nenhum mal em ajudar o jovem aprendiz. É claro que eles não tinham a menor ideia que aquele garoto curioso se tornaria um dos maiores farsantes da história. Inclusive, os próprios vendedores elogiavam o rapaz, dizendo que ele tinha uma ótima memória para lembrar dos sabores dos vinhos e um olfato e paladar invejáveis.
Em pouco tempo, Rudy já estava entendendo bastante de vinhos, o suficiente para se virar bem em conversas com especialistas e, às vezes, até se passar por um. Por volta de 2003, os círculos de vinho em Los Angeles começaram a notar a presença assídua de um desconhecido em eventos de degustação de vinhos e em leilões, um rapaz que chegava a gastar milhares de dólares em cada sessão. Esse desconhecido era Rudy, e nessa época foi estimado que ele gastava cerca de $1 milhão por mês em garrafas de vinho valiosas, geralmente raras. O jovem anônimo começou a ganhar credibilidade na sociedade do vinho, levando a fama de ser um sujeito extravagante e sendo reconhecido por ter um paladar fora do comum. À medida que aumentava sua coleção, Rudy também trazia vários de seus raros exemplares aos eventos de degustação e dividia com seus convidados, ostentando jantares luxuosos, algo que agradava bastante os membros dessa sociedade e o ajudou a fazer amizades. Alguns colecionadores deram um apelido peculiar ao rapaz, Dr. Conte, fazendo referência a uma propriedade no leste da França, produtora de vinhos ultra-luxuosos, muito cobiçados. Por diversas vezes, Rudy arrematou lotes de garrafas dessa produção. Só para se ter uma ideia, uma única garrafa de Domaine de la Romanée Conti tinto, de 1993, pode ser encontrada à venda, em Portugal, por quase 24 mil euros. Outra, do ano de 1990, pode ser encontrada em uma loja em São Paulo por R$250 mil. Rudy participou de leilões comprando e vendendo vinhos assiduamente até 2006, o que deu a ele tempo para adquirir lotes de vinhos finos dos mais diversos tipos. Nesse momento também, ele foi citado por ter possivelmente a melhor adega da terra e bateu o recorde de maior valor vendido em um único leilão de vinhos, arrecadando quase 25 milhões de dólares, superando em 10 milhões o recorde anterior. Apesar da enorme quantidade de vinhos exóticos, raros e extremamente caros que Rudy colocou à disposição no leilão, não havia motivos para desconfiar das suas garrafas, já que todo mundo sabia que ele tinha uma coleção bastante extravagante. No ano seguinte, 2007, Rudy mais uma vez colocou em lote várias garrafas preciosas em um leilão, dessa vez em Los Angeles, e suas garrafas ganharam destaque na capa do catálogo do leilão. Mas dessa vez, representantes de uma vinícola produtora de alguns dos vinhos leiloados por Rudy notaram algo suspeito e informaram à casa de leilões que as garrafas eram falsas. As garrafas foram analisadas minuciosamente e retiradas após serem consideradas inconsistentes, como dizem os experts do assunto. A partir de então, vários lotes de Rudy começaram a apresentar irregularidades bizarras, como garrafas que tinham data de fabricação impossíveis, de períodos onde os vinhos vendidos simplesmente não tinham sido fabricados. Ao começar a levantar suspeitas e ser questionado, ele respondeu apenas: "Nós tentamos o nosso melhor para acertar, mas é Borgonha e às vezes a merda acontece", deixando claro que ele foi só mais uma vítima de falsificadores logo após um de seus lotes ter sido retirado de um leilão. Mas a resposta de Rudy não convenceu tanto assim, e sua credibilidade foi se degradando cada vez mais com cada nova inconsistência em seus lotes. Foi então que, em 2009, o empresário Bill Koch, já cansado da falta de vergonha de Rudy, entrou com uma ação contra o indonésio, alegando que ele tinha vendido conscientemente garrafas falsas para ele e outros colecionadores, tanto em leilões quanto particularmente. Também nesse período, ele foi acusado de não pagar um empréstimo de 10 milhões de dólares a uma importante casa de leilões, jogando ainda mais lenha na fogueira. Mas como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. E foi aí que toda essa história mal contada chegou aos ouvidos de uma pessoa importante lá no Zioindo, o FBI. Rudy foi alvo de investigações pelo FBI quando pessoas do seu círculo de amizades suspeitaram que ele não estava sendo vítima de falsificadores, mas sim que ele mesmo era o falsificador. Os investigadores logo descobriram sua situação irregular em relação à imigração, o que deixou as autoridades preocupadas com o risco dele fugir do país. Então, na madrugada de 8 de março de 2012, meia dúzia de agentes do FBI chegaram à casa de Rudy, em Arcádia, na Califórnia,
e levaram o indonésio preso. Depois de vasculhar a casa, o FBI descobriu milhares de rótulos de vinhos raros, centenas de rolhas velhas e novas, além de um dispositivo para colocá-las. Havia um verdadeiro arsenal de falsificação: carimbos de borracha, colas, tesouras, moldes de rótulos, papéis, instruções para a fabricação de rótulos de marcas famosas de vinhos, dentre vários outros artigos de fraude. Com tantas provas explícitas, não restou dúvidas de que Rudy já falsificava vinhos por anos, vendendo vinho barato em garrafas de vinho extremamente valiosas. Mais tarde foi descoberto que até seu nome era falso. Seu verdadeiro nome era Jen Wan Kuan. Rudy Kurniawan ficou conhecido por ser o maior fraudador de vinhos da história e foi condenado a 10 anos de prisão em 2014, tendo de pagar 28 milhões de dólares em restituição e outros 20 milhões ao fisco. Até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas existiram no caso Kurniawan, mas uma delas, com certeza, foi a credibilidade do próprio mercado de vinhos em si. Depois de cumprir detenção por 7 anos, Rudy foi liberado pela justiça no final de 2020 e poucos meses depois, deportado pelo Departamento de Imigração, encerrando sua estadia em solo americano. Mas o estrago de Rudy no mercado já estava feito, e nos anos que se seguiram à queda da sua tática, uma pergunta não pôde deixar de ser feita. Os famigerados especialistas em vinhos realmente sabem o que estão falando, ou tudo não passa de um teatro, onde cada um está ali fingindo que sabe mais que o outro? Curiosamente, durante os anos da farsa de Rudy, muitos especialistas publicaram notas elogiando seus vinhos, sendo incapazes de notar os exemplares falsos, mesmo após provar e analisar os detalhes sutis tão falados nos círculos dos vinhos. Muitos deles, inclusive, se tornaram amigos de Rudy e participaram de inúmeras degustações de seus exemplares. E mesmo assim, nunca se deram conta do que estava acontecendo. Após a verdade vir à tona e todo o esquema ir por água abaixo, uma parte dos especialistas usou esse fatídico episódio para criticar e questionar a consistência da base de conhecimentos em que o mercado de vinhos se fundamenta. Por que ninguém notou algo estranho nos vinhos de Rudy? Existe realmente um consenso sobre os sabores e características dos vinhos, ou é tudo pura especulação? E se tudo realmente não passa de especulação, será que há diferença entre um vinho raro e um vinho produzido em uma vinícola comum? Por se tratar de uma indústria gigantesca e bem estabelecida, que conta até mesmo com o dicionário próprio, é bem improvável que um especialista em vinho concorde com esse tipo de questionamento, muito menos que admita que parte do prestígio do vinho está ligado a uma percepção exagerada de valor do produto. Mas, na contramão do pensamento que um bom vinho é algo raro, acessível apenas a pessoas de classe alta, surge uma empresa australiana disposta a mudar todo esse paradigma. A Yellowtail tem a proposta de trazer um vinho de qualidade por um preço acessível a todos, tentando provar que a indústria dos vinhos não precisa ser para poucos. Os negócios da Yellowtail começaram na Austrália com uma família de imigrantes italianos detentora de um grande vinhedo que vendia uvas a granel e fazia alguns vinhos próprios. Com o passar do tempo, a Yellowtail conseguiu fazer sucesso localmente e trilhou o seu caminho até ter uma forte presença no país. Em 2001, um importador americano viu o potencial do negócio da família e decidiu investir uma boa quantia na distribuição dos vinhos ao redor do mundo, com foco na ideia de ter um produto voltado ao consumidor comum, tendo uma fabricação descomplicada e com um público-alvo mais específico. Com algumas pesquisas de mercado, a Yellowtail descobriu que mesmo as pessoas que pagavam caro em garrafas de vinho queriam apenas um sabor mais forte da fruta, e não coisas complexas como notas mais secas ou tons de carvalho. Elas só queriam algo que fosse fácil de escolher e bom de beber. A estratégia de negócios adotada partiu da premissa de que o vinho deve ser algo para ser consumido com familiares e amigos a qualquer momento. Então a Yellowtail começou a distribuir seu vinho nos Estados Unidos em lojas locais e supermercados de baixo custo, como a Costco, onde as pessoas faziam compras do dia a dia. Como os vinhos Yellowtail surgiram com um preço amigável,
rótulos fáceis de serem lidos e opções simples de se escolher, a estratégia deu muito certo. O negócio VCT fez tanto sucesso que em 2020 a Yellowtail ocupava a posição de 5º lugar em número de vendas de vinhos ao redor do mundo. Isso prova que um produto simples de se entender e que atende à demanda de um público-alvo específico pode fazer toda a diferença, mesmo em um mercado saturado e altamente competitivo. O caso da Yellowtail é comumente usado como um exemplo de sucesso de um conceito do marketing chamado Blue Ocean, ou Oceano Azul. O conceito consiste basicamente na estratégia de criar um produto diferente com um preço atrativo, como forma de fugir do Oceano Vermelho, o espaço ocupado pela concorrência, e explorar um espaço livre e não ocupado do mercado, o Oceano Azul. Foi exatamente o que a Yellowtail conseguiu. O mercado de vinhos vem se perpetuando há séculos, com a premissa de que um bom vinho precisa ser exclusivo e caro. Mas a Yellowtail provou o contrário. Um bom vinho simplesmente só precisa ter um gosto bom e ter um preço justo. A ascensão da empresa só deixa mais claro que isso é possível e que o mercado de vinhos provavelmente tem preços inflacionados sem um motivo real. Mas isso não é exatamente novidade e não ocorre somente no mundo dos vinhos. Há muito tempo essa história se repete. O valor percebido de uma marca superando o valor real de um produto. A Balenciaga é um exemplo de empresa que vende produtos que, no geral, são considerados bizarros e ridículos, e que não deveriam valer nada a preços incompreensíveis. Tudo fruto de um marketing quase hipnótico, que leva muitos a pagarem pela arte envolvida na criação do produto. Arte como esse tênis surrado e rasgado, que parece ter sido tirado do fundo de uma lata de lixo, mas que é vendido a inexplicáveis R$10.000. E o pior é que tem gente disposta a pagar. A verdade é que a empresa está apenas estipulando um valor arbitrário muito superior ao valor real do produto. Tudo para engordar bastante suas margens de lucro. Isso porque, com certeza, os preços da marca não levam em consideração apenas custo de produção e distribuição, já que muitas vezes seus produtos, como sapatos, são vendidos a preços dezenas de vezes maiores que os de outras marcas, com a qualidade igual ou superior. Ou seja, o cliente final não está pagando pelo produto em si, mas pelo branding, estratégias de marketing aplicadas ao produto. E também porque tem gente que adora ser vista usando coisa cara. Outras empresas adotam estratégias parecidas, associando suas marcas à ideia de luxo para vender seus itens a preços superfaturados. Temos exemplos como a Apple no mercado tecnológico, a Gucci no ramo da moda, a Rolex e seus relógios de luxo, e muitos outros. Tem grife até de água mineral de luxo, acredite ou não. No mundo dos vinhos, muita gente escolhe pagar mais por garrafas, que estão associadas a luxo e exclusividade. Mas a verdade é que eles não são necessariamente os melhores vinhos, e muitas vezes não valem o preço pago. Claro, ninguém é forçado a comprar nenhum desses produtos, mas a lição que a Yellow tem e ensina aos fabricantes de vinho é que o mercado da bebida pode estar prestes a passar por uma grande mudança, e talvez o fim das garrafas superfaturadas e conhecimentos refinados esteja se aproximando. À medida que o consumidor tem cada vez mais acesso à informação, empresas que mantêm seus negócios transparentes e objetivos e que entregam valor real aos seus clientes tendem a se sobressair na sua relação com o consumidor, e não deve ser diferente com os vinhos. Afinal, comprar um bom vinho deveria ser tão simples quanto juntar a família ou os amigos e tomar algumas taças, aproveitando uma boa conversa.